Alguns de nós têm seus filhos lá em casa. Aquele seu filho, quando você diz para ele que, olha, você deve acordar muito cedo, ir à escola, fazer isto, depois de tarde ir à madraça. E ele diariamente acorda, não vai à escola, sai com sua pasta, mas não chega na escola, vai nos seus sítios. Fora da madraça, ele vai em outro lugar. Você descobre que o seu filho está a desobedecer. E você lhe chama, lhe diz que eu percebi que você não chega na escola nem na madraça. Lhe chama a atenção que, olha, não pode fazer isto, tens que ir à madraça. E ele diz que isso não se vai repetir. Depois de um tempo, o mesmo seu filho começa a fazer aquela sua rotina. Você, como pai, como é que se sente? Será que do jeito que você vai se sentir mal pela segunda vez, é da mesma forma que você se sentiu pela primeira vez? Não, não é comparável. Porque você lhe chamou a atenção, ele aceitou suas condições, que ele não pode faltar à madraça, não pode faltar à escola. Então, quando ele falta, aí já é o problema. Agora nós, quando nos arrependemos de uma certa coisa e depois de um tempo voltamos a cometer aquilo, podemos imaginar qual é a zanga que nós provocamos a Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira coisa que você faz quando volta a cometer um pecado em que você se arrependeu é se desconectar para com Allah subhanahu wa ta'ala. E nós sabemos que quando alguém se desconecta para com Allah subhanahu wa ta'ala, já cria sua zanga. Allah subhanahu wa ta'ala fica zangado com essa pessoa. Como é que ele vem criar um pacto comigo, um acordo de eu lhe perdoar os seus pecados, de ele não voltar a fazer aqueles pecados e depois de um tempo vem desobedecer o meu acordo? Vem mostrar deslealdade a Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda coisa que você faz quando volta a cometer um pecado que você mesmo se arrependeu é que você demonstra que realmente eu pertenço ao grupo do Shaitan. É um sinal que o Shaitan é seu aliado. Se arrepender e voltar a cometer o mesmo pecado é um sinal que você é um aliado do Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: "Istahwada alayhim ash-shaytan fa-ansahum dhikra Allah." O Shaitan dominou-os e fez-lhes esquecer a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E em seguida Allah diz: "Ulaika hizbu ash-shaytan." Estes pertencem ao partido do Shaitan. Você se arrepender, estar na orientação, depois de um tempo voltar a cometer os mesmos erros, você está a demonstrar que eu pertenço ao partido do Shaitan. É versículo. Você se arrepender e voltar a cometer o mesmo erro, você está a agravar o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Terceira coisa, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. Aquela pessoa que voltar a cometer o mesmo erro depois de Allah ter lhe perdoado, depois da pessoa se arrepender, Allah irá se vingar dele. E os ulamais disseram: al-intiqam al-mubalaghat fil uquba. O se vingar, aqui a vingança que está a se referir neste versículo, é que Allah subhanahu wa ta'ala será mais severo no seu castigo para com este indivíduo. Prezados irmãos, nós sabemos que normalmente Allah shadidu li'aqab, Allah subhanahu wa ta'ala é severo no seu castigo. Normalmente ele é severo no seu castigo. Agora, o que vocês acham? Este castigo severo ele aumentar? Allah irá se vingar de ti. Este castigo severo que você espera ele aumentar?
o perigo de voltar a cometer o mesmo erro depois de ter se arrependido. É um sinal de que você é um rebelde. A pessoa, quando volta a cometer o mesmo erro, mesmo seu filho, seu empregado, você lhe chamou a atenção, voltou a cometer os mesmos erros, ele está a te mostrar que eu sou rebelde. É o mesmo que acontece conosco. Quando voltamos a cometer um pecado em que nós nos arrependemos, estamos a certificar perante Allah subhanahu wa ta'ala que nós somos rebeldes. Estamos a mostrar a Allah subhanahu wa ta'ala que nós somos rebeldes. E sendo rebelde, quando comete o ato várias vezes, ele já não sente o seu peso. E é o mesmo que acontece com um muçulmano que se arrepende e volta a cometer o mesmo pecado. Ele já não sente o peso dos pecados. Não consegue sentir. Qualquer pecado para ele é leve. Você lhe fala de zina, é leve. Lhe fala de beber, é leve. Tudo que você lhe fala, aquilo que Allah diz que são pecados maiores, o profeta nos explicou que são pecados maiores, para ele é leve. Por isso os ánimos dizem: لا تحقرن صغيركم إن الجبال من الحصى. Não menosprezem um pecado, por mais que para si mesmo seja ínfimo. Porque إن الجبال من الحصى, a montanha é composta por grãos pequenos. É composta por grãos pequenos. Então você não pode menosprezar um pecado, porque الصغيرة مع الصغيرة tusbihu kabira. Algo ínfimo, quando se junta com uma coisa ínfima, torna-se algo muito grande. Então, no momento em que a pessoa se arrepende, volta a cometer, se arrepende, volta a cometer, já na sua visão não há nenhum pecado maior. Não consegue enxergar a gravidade do pecado, assim como a gravidade do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala.